Olá, pessoal. Voltamos aqui com nossos exercícios, tá? Nós já resolvemos do 1 ao 7 no vídeo anterior. E esse aqui, na parte 2, nós vamos resolver do 8 em diante, tá ok? Bom, o exercício 8. Para obter um bom azeite, são necessárias azeitonas de qualidade provenientes de um olival bem trabalhado. Portugal destaca-se por produzir excelentes azeitonas, cujos olivais são plantados em um solo com valores de pH próximos a 8. Atualmente, empresários gaúchos têm investido no plantio de oliveiras. No Rio Grande do Sul, onde o pH do solo varia entre 4 a 5, estudos indicam a necessidade de elevar o pH do solo a no mínimo 6,5, a fim de viabilizar o plantio das oliveiras com boa produtividade. Sobre esses dados são feitas as seguintes afirmações. A primeira afirmação é: a concentração de OH- em um solo português com pH igual a 8 é na ordem de 10 a menos 6? Bom, se o pH é igual a 8, né, então o pOH vai ser 8 menos 14, que dá 6. E aí, a gente tirando o logaritmo inverso, vai ser 10 a menos 6. Então, a gente pode dizer que essa afirmação aqui é verdadeira. O solo português é mais ácido que o solo gaúcho? Bom, analisamos aqui, ó. Solo português, pH 8. Solo gaúcho, entre 4 e 5. Quem está mais próximo de zero? O do solo gaúcho, né? Lembrando que o pH mais próximo de zero é mais ácido. O pH mais longe de zero é mais básico, né? Ou acima de 7, vamos dizer assim. Então, isso aqui está errado. A correção do solo gaúcho pode ser feita através da adição de calcário, a fim de obter um solo com pH de 6,5. O carbonato de cálcio, né, que no caso é o calcário, ele vai ser um sal básico. Por ele ser um sal básico, ele tem sim a propriedade de elevar, né, o pH do solo, fazer ele ficar mais básico. Então a gente vai estar aumentando o pH. Então isso daqui está certo. E a alternativa correta, dentre essas, vai ser a C. 9. O equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico, em que uma substância ao ser adicionada à água produz íons livres. Para o ácido e a base indicados a seguir, represente a ionização e a dissociação iônica e escreva a equação da constante de equilíbrio. Bom, a gente já tem aqui o H2CO3, a dissociação, a ionização dele, no caso, vai ser essa, né? Então, você adicionou o ácido carbônico à água, você vai separar em H+, e CO3-, e para escrever a equação da constante de equilíbrio, né? Você ignora a água, porque a água é líquida, a água não entra na constante. Isso daqui fica sendo dividido por essa concentração aqui, tá? Então é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nós cansamos de fazer isso aí lá no conteúdo anterior. O NH4OH, a constante fica, a equação de equilíbrio fica dessa forma, né? Então você adicionou o hidróxido de amônio na água, ela dissocia NH4 mais e OH-. E aí você consegue fazer a constante de equilíbrio, só que em termos básicos, né? Dividindo os produtos pelo reagente. O exercício 9. Analisando as constantes de ionização dos monoácidos abaixo, a uma dada temperatura, a gente tem 3 constantes de equilíbrio para 3 ácidos genéricos, né? E ele pede para a gente colocar em ordem crescente de força. Então, quanto mais próximo de 1 for a constante de equilíbrio, maior é a ionização deles, né? Então, maior é a força. Então, se a gente tem o Ka aqui com 10 a menos 2, ele vai ser o mais forte. O Kb vai ser o moderado e o Kc vai ser o fraco. Em ordem crescente fica HC, HB, HA. Beleza? 11. É possível comparar as forças das bases pelos valores das suas constantes de equilíbrio. Considerando as reações seguintes e os respectivos valores de Kb, ele quer saber qual que é a base mais forte e justificar e qual que é a base mais fraca e justificar. A base segue o mesmo raciocínio do exercício 10, né? Quanto mais próximo de 1 a gente estiver a constante, mais forte vai ser a base. Por quê? Mais ionizável vai ser a base. E quanto mais longe de 1, menos ionizável vai ser a base. No caso da base não é ionização, é dissociação, tá, galera? Então vamos lá. Só me corrigindo. Qual que vai ser a mais
forte aqui, a base mais forte? Vai ser aquela que a constante vai estar mais próximo de 1, correto? Quem está mais próximo de 1 aqui vai ser o CH3NH2, onde vai ser 4,4 vezes 10 a menos 4. O outro é 10 a menos 5 e o outro é 10 a menos 10. Então a base mais forte aqui vai ser o CH3NH2, porque a constante dele vai ser a maior, tá? Sendo que maior é quanto mais próximo de zero. E a mais fraca? A mais fraca vai ser a que estiver mais longe de 1. Quem está mais longe de 1 aqui no caso? O C6H5NH2, né? Com 4,2 vezes 10 a menos 10, tá? Então ela tem o menor constante aí. O exercício 12, essas informações se referem às constantes de ionização de alguns ácidos em solução aquosa. Aí tem ácido acético, fórmico, cianídrico, hidrogênio sulfúrico e hidrogênio sulfídrico. Qual deles é mais ionizado? Tá? Mesmo raciocínio, né? Quem vai ionizar mais vai ser aquele que possui a constante de ionização mais próxima de 1. Tá? Quem tem a constante de ionização mais próxima de 1 aqui? 1,3, 10 a menos 2. Tá? Então vai ser aqui vai ser o ácido hidrogênio sulfúrico, a constante maior. E aí, qual vai ser o menos ionizado? O menos ionizado vai ser aquele que apresenta a constante de ionização mais longe de 1. Quem está mais longe de 1? 1,3 vezes 10 a menos 13. Tá? O hidrogênio sulfídrico é o ácido com a menor constante. Ou seja, o ácido mais forte aqui é o hidrogênio sulfúrico, o ácido mais fraco desses daqui é o hidrogênio sulfídrico. No exercício 13, no quadro são mostrados diferentes soluções aquosas e seus respectivos valores de Ka, que é a constante de ionização ácida. Aí nós temos ácido nitroso, hipocloroso, hipobromoso, ácido carbônico e ácido bromídrico, né, e seus Kas aqui representados. Analise os valores de Ka e, considerando a concentração em quantidade de matéria igual a 1 mol litro para as soluções listadas, assinale a alternativa correta. Uma coisa que nós precisamos lembrar antes de começar: quanto maior o Ka, maior é a força do ácido. Então, menor vai ser o pH dele, tá? Então, quanto menor o pH, mais ácido ele é. Então, quem tiver aqui mais próximo de 1 vai ter o maior Ka. No caso, quem tem o maior Ka de todos aqui é o ácido bromídrico. Quem tem o menor Ka aqui é o hipobromoso, tá? A solução aquosa de ácido hipobromoso, a alternativa A, né? Irá apresentar o caráter ácido menos acentuado do que a solução aquosa de ácido bromídrico. Menos acentuado. Esse daqui é menos ácido que o bromídrico. O ácido hipobromoso é menos ácido que o bromídrico. Então, essa afirmação aqui está certa. Essa alternativa aqui está certa. Vamos analisar as próximas só para a gente tirar um cargo de consciência. Se tiver alguma que apresenta uma informação parecida, a gente considera as duas para tirar a prova, né? A solução aquosa de ácido hipocloroso irá apresentar um caráter menos acentuado do que a do hipobromoso? Não, né? Eu já tinha falado que o hipobromoso ele tem o menor constante aqui, então ele é o menos ácido, e em relação ao hipocloroso ele é menos ácido, então o hipobromoso é mais acentuado. Então a B já era, não vai estar certo. A solução aquosa de ácido carbônico irá apresentar o caráter ácido mais acentuado do que a do nitroso? Carbônico 10 a menos 7, nitroso 10 a menos 4. Então o nitroso ele é mais acentuado do que o carbônico. Então isso aqui teria que ser menos acentuado para ser verdadeiro. A C, o ácido carbônico entre as soluções listadas apresenta maior grau de ionização e, portanto, maior valor de pH? Se ele apresenta um maior grau de ionização, o valor de pH é menor, tá? E ele não é o que apresenta o maior grau de ionização desses caras aqui. Então o D também está errado. As soluções listadas, dentre as soluções listadas, a solução aquosa de ácido bromídrico é a que irá apresentar o menor grau de ionização e a que será a melhor condutora de eletricidade?
Ó, ela, na realidade, o ácido bromídrico aqui, ó, dentre essas soluções, ele apresenta o maior grau de ionização, tá? Então, essa alternativa está errada por causa disso. Mas sim, ele vai ser o maior condutor de eletricidade por ter o maior grau de ionização, dentre todas elas aqui. Então, aqui a 13 é a alternativa A, beleza? Vamos ao próximo. O exercício 14 já surge umas continhas aí para a gente fazer, né? Então, determinar, respectivamente, o pH e a constante de ionização de uma solução aquosa de ácido monocarboxílico, 0,1 molar, a 25 graus Celsius, que está 20% ionizado, após ter sido atingido o equilíbrio. Então, para a gente descobrir o pH, como ele apresentou para a gente a porcentagem de ionização de H+, tá, gente? Isso aqui é o quanto o H+ está ionizado. A gente começa assim, né? Que a concentração de H+, isso lá na página 40, né? Tá dizendo como é que faz essas continhas. Então, a concentração de H+, ela é a multiplicação desse alfa aqui, né? Que é 20%, tá? Vezes a concentração que nos é apresentado, tá? Então, como fica? Fica 0,20, que é o nosso grau de ionização, vezes 0,01. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 10 a menos 3. E daí a gente tira nosso pH. pH é menos log dessa concentração, menos log de 2 vezes 10 a menos 3. Aplicamos uma função logaritmo aqui para dividir isso aqui em dois logaritmos, né? Uma soma de dois logaritmos. Log de 2 mais log de 10 a menos 3. Isso vai ficar log de 2 é igual a 0,3 e o log de 10 a menos 3 é menos 3, tá? Isso aqui dá menos 2,7, menos 2,7 multiplicando por esse sinal de menos aqui, nós temos aí 2,7, tá? Agora, para tirar a constante de ionização desse composto, a gente vai usar a fórmula que é apresentada lá nessa página 40, né? Onde a fórmula aqui, ó, é essa aqui, tá? Constante de ionização vai ser igual a grau de ionização ao quadrado vezes a concentração, tá? Molar, dividido por 1 menos o grau de ionização, tá? Essa é a fórmula que a gente aplica. Substitui os valores, então a gente vai ter 0,20 ao quadrado vezes a concentração que nos é apresentada, dividido por 1 menos 0,20. E aí a gente vai ter como resposta final, né, a constante de ionização sendo igual a 5 vezes 10 a menos 4. Beleza? Dá para fazer isso aqui na mão? Dá. Mas você tem que ter uma boa noção de divisão, tá? Principalmente porque os números aqui vão ficar um pouco quebrados, né? Então, 0,20 ao quadrado dá 0,40. 0,40 vezes 0,1 dá um valor um pouco menor. Aí você divide esse valor por 0,8. Então você tem que ter um pouco de domínio aí de matemática para fazer isso aí na mão. Mas infelizmente é necessário caso você queira enfrentar aí o vestibular da vida, tá? O exercício 15. Considere a concentração de uma solução de ácido acético igual a 0,6 mol por litro. E o seu grau de ionização é igual a 3% em temperatura ambiente. É correto afirmar que a concentração de H+ é igual a 0,18. A concentração de H+ é proveniente de duas etapas. O valor do CH3CO- é 3 vezes maior do que a de H+. E a constante de ionização é aproximadamente 5,5 10 a menos 4. Vamos lá. A gente primeiro tem que fazer aqui a ionização desse ácido, né? E descobrir como que ele ocorre a ionização dele, certo? Nos foi apresentada aí uma concentração de 0,6 mol e um grau de ionização de 3%. Se o grau de ionização é de 3%, então nós podemos dizer que esse grau de ionização é 0,03. E a concentração do ácido acético, né, é 0,6 mol litro. Então a gente faz a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior,
Concentração de H+ é igual ao grau de ionização vezes a concentração do ácido acético. Aí nós vamos chegar a uma concentração de H+ igual a 18 vezes 10 a menos 3, certo? A gente já percebeu que essa concentração de H+ aqui não está certo, né? Porque deu 18 a 10 a menos 3, e aqui deu só 0,18. A concentração de H+ não é proveniente de duas etapas, tá? E o valor do H3, do CH3CO- é 3 vezes maior do que o do H+. Isso também não está correto, tá? É bem maior. Então, vamos lá. Vamos tirar a constante de ionização para poder tentar chegar nesse valor aqui agora, então, que é o que nos sobra, né? Então, a gente vai aplicar a mesma fórmula. Substituindo os valores, a gente vai ter essa equação aqui. Fazendo essa conta, nós conseguimos chegar aí no valor de 5,5, 10 a menos 4, e a gente consegue confirmar que vai ser a D como a alternativa correta, beleza? Bom, essa parte do LDA termina aqui, tá? A gente resolveu aqui os exercícios de equilíbrio iônico do caráter ácido-base, tá? Ainda tem mais exercícios aí para a gente resolver, tem pelo menos mais 25 exercícios, se eu não me engano, para resolver, que vai ser em outros próximos vídeos, tá? Por enquanto, muito obrigado, espero ter ajudado vocês e até a próxima.